Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo, que vai permanecer, né, no grupo fechado de Facebook, curso Literatura de Cordel, certo? Então, nós vamos começar agora a quinta aula do nosso curso, né, gente? Estamos chegando na metade. A metade do nosso curso. Serão 10 aulas, portanto, nós estamos no meio, certo? Francisca Leite Sampaio, secretária, muito boa tarde, né? Então, pessoal, nós hoje estamos na nossa quinta aula, né? Pontualmente às 17 horas, já tem 1 minuto que começou, 2 minutos já. Então, nós estamos aqui para a quinta aula, tá certo? Eu gostaria de saber se já fizeram as atividades das aulas anteriores, e dizer que nós estamos trabalhando com adultos, né? Com adultos, portanto, cada um assume a sua responsabilidade. Nós ultrapassamos o número de inscritos, certo? De inscritos no curso. Eu olhei ontem, mais de 50%, já viu a aula de ontem, ok? Então a gente entende o tempo corrido e nós vamos fazer o possível para atender a necessidade de vocês também, né? Então, nós hoje vamos ver uma das características principais da literatura de cordel, ok? Então, é uma arte, que ela casou com o cordel para fortalecer essa modalidade de literatura popular, de cultura popular, né? Então, nós vamos falar, sabe de quê? Nós ainda vamos martelar muito nessa aula, nas rimas, certo? Nas métricas, mas nós vamos falar um pouco de quê? Da xilografia. O que é xilografia? Xilografia é uma arte, certo? É uma arte com desenhos. E por que trazer a xilogravura para a literatura do cordel? Por quê? Porque em 1930, quando, aliás, um pouco antes, logo quando foi lançado o folheto de cordel por Leandro Gomes de Barros, então, eles faziam inicialmente a capa do folheto só com o nome do autor e o título da história, né? Da narrativa que estaria no conteúdo do folheto de cordel. E aí, como as coisas elas vão se melhorando, sendo melhoradas, né? Então foi
aparecendo alguns desenhos, né? Começaram a colocar desenhos na capa do cordel. E certa vez, um poeta, ele começou a fazer desenhos na madeira, e aí ele pincelava a tinta, né? E meio que carimbava a matriz, né? E ali fazia as cópias e começou a ser modernizada. Começaram a serem modernizadas as capas dos cordéis. E a figura, e gente, tem pessoas que nem valorizam o próprio trabalho. Mas eu acho assim, a xilogravura uma arte muito trabalhosa e de quem tem muito talento, certo? Porque não é fácil, você tem que desenhar pelo avesso o que você quer, inclusive as letras, o nome tem que ficar pelo invertido, né? Pelo inverso, para poder, quando carimbar, sair corretamente lá, né? Não é na capa de cordel. E então, as xilogravuras, elas começaram a ilustrar a capa dos cordéis. Entendeu? É uma técnica bastante rústica, não é? E bastante usada por partir do mesmo princípio de impressão das palavras, certo? Uma base que é esculpida, ela é esculpida na madeira, no pedacinho de madeira, né? Tô vendo os recados aqui. Ela é esculpida como se fosse um carimbo mesmo, e prensada em uma superfície, deixando o negativo impresso, certo? A nossa aula, que nós vamos aprofundar mais em xilogravura, será da segunda-feira, tá certo? Mas nós vamos aqui voltar um pouco às métricas e rimas, certo? Então, como eu venho dizendo que é para poder, eu não sei se vocês fizeram a atividade de ontem, que era produzir 4 quartetos, não é? Em forma de cordel, obedecendo a métrica de 7 sílabas, sílabas poéticas e não sílabas gramaticais, tá certo, gente? Então, o cordel, como eu já disse, ele possui uma musicalidade por ter métricas e rimas, não é? Em seus versos. Os cordéis, eles tratam dos costumes locais, não é? Fortalecendo as identidades regionais e principalmente as identidades folclóricas, não é, pessoal? Então, tem um poema que, se eu não me engano, é de Zé da Luz, que é um poema fantástico, eu gosto muito dele. E ele soa assim, ele tem uma musicalidade muito gostosa de ouvir, assim, divertida, sabe? Que é aquele poema que diz ai se cesse, certo? Ele fala o seguinte: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois sem pareasse, se juntinho
nós dois vivesse. Se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Só pro céu nós, ora, se pro céu nós a subisse, mas porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com ele insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Gente, eu vou mandar a cópia desse poema de Zé da Luz. Zé da Luz era um poeta bem divertido, né? Eu vou mandar a cópia desse poema de Zé da Luz para vocês metrificarem, tá certo? Eu vou postar lá no grupo. Vou postar no grupo. Eu vou postar nos dois grupos para que vocês façam a metrificação desse poema, tá certo? Eu vou colocar agora no grupo de Facebook, tá certo? Vou tentar localizar aqui o Facebook e vou colocar ele lá, certo? Hoje entrou mais pessoas no curso, tá certo? É o poema de Zé da Luz. Ai, se. Tem uma música, né? Não é nesse... Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse. Pronto, pessoal, já mandei no grupo de Facebook e eu vou também enviar no grupo de WhatsApp para que vocês metrifiquem. É a tarefa da aula de hoje, tá certo? A primeira tarefa da aula de hoje é a metrificação desse poema. Pronto, já enviei para os dois grupos, tá certo? Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa aula, certo? Nesse exemplo de cordel aqui, de Zé da Luz, pode-se observar algumas das características desse gênero já mencionadas, como a rima, né? Nós temos aí a rima, a métrica e os versos, né? Então, por gentileza, vocês classifiquem. Veja todas as características de cordel que você encontrar nesse poema, certo? Ontem nós vimos a estrofe de 4 versos, não é isso? A quadra
que iniciou o cordel. O cordel foi iniciado através da quadra, que era a mais forte. Só um minuto, pessoal, que estão me chamando aqui. Certo? Então, nós vimos ontem até a estrofe de 4 versos, que foi a quadra, né? Que chama-se a quadra. Então, foi a quadra que iniciou o cordel, mas hoje ela não é mais utilizada pelos cordelistas, né? Você sabe disso. Eu acredito que vocês têm pesquisado um pouco sobre o cordel. E aí vocês vão encontrar pouquíssimos, só mesmo os antigos versos em quadras, né? Quadras é, como eu disse, a primeira e a terceira estrofe solta, o primeiro e o terceiro verso solto, o segundo e o quarto rimando entre si. Pessoal, é porque me avisaram aqui que lá no grupo do curso de literatura de cordel fizeram uma propaganda de notas falsas e cartões clonados, e a Polícia Federal ela acompanha, certo? Aí por isso que eu me preocupei. Mas o pior é que a gente não tem como tirar. Eu olhei, só apaga para mim, não apaga para todos. E tem uma coisa, e só tira. Gente, desculpa aí, viu?
Isso deve ser fake. Certo, pessoal? É porque lá no grupo de WhatsApp do curso de literatura de cordel, uma pessoa chamada Adriano Gonçalves, ele colocou um negócio lá, uma propaganda de dinheiro falso e cartões clonados, sabe? E como a Polícia Federal, a gente sabe, a gente que é jornalista sabe que a Polícia Federal, ela rastreia, né? E aí vai rastrear o livro, o curso da gente. Mas fazer o quê? Eu vou postar alguma coisa declarando que não temos nada a ver. Entendeu? E o pior que eu não sei como, porque Álvares ele colocou-se feito administrador do grupo. E eu não botei ele como administrador do grupo. Não, ele não está como administrador. O rapaz falou aqui, mas não está não. Então, pessoal, vamos seguir nossa aula, né? Depois eu já disse o menino que depois a gente olha para isso, né? Eita, pessoal, mas é fogo, né? É fogo, a gente tá em paz, pensa que tá em paz, né? A gente pensa que tá em paz. Pois vê um cara não sei de onde, o código é 21 e botou no nosso curso e colocou no nosso curso a propaganda de dinheiro falso e de cartão clonado. Pode? Então, gente, eu vou ler novamente o nosso poema, certo? Ai, se cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com ele insistisse para que eu me resolvesse e eu a faca puxasse, o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Certo? Essa é a primeira tarefa, vocês vão metrificar essa poesia lá nos grupos, certo? Tanto no grupo de WhatsApp quanto no grupo
de Facebook, tá certo? Então a gente viu a quadra, que foi a primeira modalidade de estrofes, não é, que criou o cordel, mas hoje a gente quase não encontra. A quadra é mais usada com 7 sílabas, viu, pessoal? Então a gente começou do começo. Ontem a nossa tarefa final foi pedindo para que você produzisse 4 quadras, né? 4 estrofes de 4 versos com 7 sílabas. Então, mas na verdade, cada poeta ele tem seu estilo, tá certo, gente? Um usa rimar a segunda com a quarta, não é? E outros fazem de outro jeito, não é? Depende também muito da criatividade do poeta. Tem uma estrofe que eu acho bem bacana, aquela que tem, é uma música, né? Que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que lá gorjeiam, não gorjeiam como lá. Que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Então, essa é a normal, que a primeira e a terceira linha é livre, a segunda e a quarta, elas rimam entre si, sabiá e lá, né? Mas tem alguns poetas que preferem rimar todas as linhas, tá certo? Todas as linhas alternando ou saltando, certo? Então pode ser a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, entendeu? Ou a primeira com a quarta e a segunda com a terceira, entendeu? Depende da inteligência da criatividade do poeta. Agora, Zé da Luz, ele gostava de fazer coisas diferentes, né? E aí tem uma poesia dele que eu vou recitar para você 2 estrofes, viu? Que são 2 quartas, 2 quartetos com 4 versos, né? Que ele diz assim: e nesta constante lida, na luta de vida e morte, o sertão é a própria vida. Veja que o primeiro ele já rimou com o terceiro, né? Do sertanejo do norte. Tá vendo? O segundo rimou com o quarto. Tá vendo? É outra modalidade de quartetos, né? Aí ele diz, tem outra poesia, né? Que eu acho que é da Nega dos Dois Cuscuz, que diz assim: 3 mulheres, 3 irmãs, 3 cachorras da molesta. Eu vi num dia da festa, num lugar, Puxinanã. Já aí, você vê que o primeiro verso ele rima com o último e o segundo verso ele rima com o terceiro, né? Então, existe modalidades diferentes, depende da criatividade, do poeta, certo? Então, vocês também podem usar na produção de vocês, na criação de vocês, vocês também podem usar essa modalidade, tá certo? Então, nós já vimos aqui, entre os quartetos, 3 modalidades de rima. É a ABCB, né? ABCB. O que é ABCB? É o verso primeiro, o primeiro verso livre, e o terceiro verso livre. O segundo verso e o quarto rimam entre si.
Essa outra que diz: e nesta constante lida, na luta de vida e morte, o sertão é a própria vida de sertanejos do norte. Então você vê que essa já é assim: A, B, C, B, certo? É A, B, C, B. A, B, A, B. Entendeu? É A, B, A, B. Por quê? O primeiro verso ele rima com o terceiro e o segundo verso ele vai rimar com o quarto. Então é A, B, A, B, certo? Já essa outra estrofe, que também é de Zé da Luz, que ele diz: 3 mulheres, 3 irmãs, 3 cachorras da molesta, que eu vi num dia de festa, num lugar pro Xinanã. Então, esse aí é A, B, B, C. A, B, B, C. Por quê? Porque A é o primeiro verso, B é o segundo, o terceiro é B também, porque rima o segundo com o terceiro, e o quarto é A, porque rima com o primeiro, tá certo? Então, nós vimos a quarta e 3 modalidades de rima na quarta, né? Na estrofe de 4 versos. O que é quarta? Quarta é uma estrofe de 4 versos. E nós vimos o emprego de 4 tipos de rimas nessa modalidade, na quarta, né? Então, vamos para sextilha, tá certo, pessoal? Que ela é a mais conhecida, a sextilha. Então, a estrofe ou estância é de 6 versos, certo? A estrofe de 6 versos e de 7 sílabas. Isso aí, pessoal, não pode mudar, certo? A questão da métrica, ela é imutável hoje no cordel. Tem que ter 7 sílabas, ok? Vocês estão entendendo? Então, tem que ter 7 sílabas. E 7 sílabas poéticas e não sílabas gramaticais, certo? Então, a sextilha é um estilo muito usado nas cantorias, tá certo, pessoal? Onde os cantadores, eles fazem alusão a qualquer tema ou evento e usando o ritmo de baião também, certo? Então, a sextilha, ela é muito usada na cantoria. O que é cantoria? São aqueles eventos onde se encontram 2 ou mais, até um congresso, né? Tem os congressos que tem, assim, um grupo de cantadores que se reúnem disputando, não é? Disputando a posição, né? Quem cantou melhor. E aí, nesse sistema aí para se avaliar, eu já fui jurada, né? Eu já fui jurada em congressos de viola, onde a gente vai medindo a métrica, analisando a rima, não é? Os versos, se eles... E aí, quando tem essas disputas, a gente prioriza a sextilha, não é? E aí, eu vou recitar para vocês só uma quadrazinha, tá certo? Uma quadra não, uma sextilhazinha, só uma estrofezinha para vocês, que diz assim: quem inventou esse S? Quem que se escreve saudade? Foi o mesmo
que inventou o F de falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade, né? Lá o poeta diz, porque eu mesma, modéstia à parte, não sou infeliz. Claro que a gente não tem felicidade 24 horas todos os dias, né? Claro que a gente não tá feliz 24 horas de todos os dias, mas a gente está sempre lutando pela nossa felicidade, né? Para estender os momentos de felicidade. E a setilha, que era assim uma estrofe rara, né? Tomar uma aguinha. A setilha era uma composição rara, mas que hoje ela já está mais frequente, né? Que é a estrofe de 7 versos. A centena também, de 7 em 7, né? 7 versos e 7 sílabas. Estilo muito usado por Zé Limeira. Que Zé Limeira, você sabe, né? Era o poeta do absurdo. Ele disse, eu me chamo, para você ver, as poesias de Zé Limeira não tinha conexão não, viu gente? Era toda doidaiada. Ele disse, eu me chamo Zé Limeira da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coiada. A lua branca alumia, Jesus, José e Maria, 3 anjos na farinhada. Ele misturava tudo. Ele fazia um beiju na poesia dele, né? Aí ele disse também, Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de tosse braba no tempo que era sadio. Foi poeta e demagogo, numa coivara de fogo, morreu tremendo de frio. É um absurdo, né? Tu já viu ninguém morrer tremendo de frio dentro do fogo? Não existe, né? Então ele era conhecido como o poeta do absurdo. Quem gostar dessas coisas assim, de humor, se aprofunda mais assim nas poesias de Zé da Luz, que com certeza você vai rir bastante, tá certo? Então, na setilha, usa-se o estilo de rimar o 2º, o 4º e o 7º versos, certo? Veja bem, na setilha, o costume é de rimar mais frequentemente o 2º, o 4º e o 7º versos, e o 5º com o 6º, certo? O 5º com o 6º, podendo deixar o 1º e o 3º livre, tá certo? Então, o 1º livre, certo? E o 3º livre. O 2º, o 4º e o 7º, eles rimam entre si, certo? E o 5º e o 6º rimam entre si também, certo? Só que diferente da rima do 3º, do 2º, do 4º e do 7º. Entendeu, gente? Entendeu, pessoal? A setilha, ela é mais rimada dessa forma, certo? Então, é A, B, C, B, D, D, B, certo? A, B, C, B, D, D, B. É assim que se rima a setilha, certo? Inclusive, eu quero pedir também para vocês
É a segunda atividade de hoje. É produzir cestilha. Não, septilha, viu? Que também é chamada de sétima, viu? Então, são estrofes de 7 versos com 7 sílabas. 7, 7, tá bom? Nós temos também a oitava, que é mais difícil. Ela é mais apresentada. Eu não sei se você conhece, mas se não conhecer, pesquise um pouco sobre oitavas a quadrão, certo? Que é também chamado 8 pés de quadrão. Geralmente nas cantorias sai uma, né? Geralmente uma só. Então são estrofes ou instâncias com grupos de versos que apresentam comumente um sentido completo, com 8 versos. Então é uma narrativa que ela fecha a história, certo? Com 8 versos. Ela é uma oração, ok? Uma oração curta, porque no cordel mesmo, no cordel, eu não sei se eu já falei para vocês, mas no cordel a gente precisa fazer no mínimo 20 estrofes, certo? Se for de cestilha, 20 cestilhas. Se for quadra, 20 quadras, no mínimo. É entre 20 e 36 estrofes cada cordel, viu, gente? É entre 20 e 32 estrofes ou é o claro, eu pensei que era um negócio meu dentro. Então, existe... são exatamente... a oitava de quadrão é uma oração que fecha a história, certo? Assim como o cordel. O cordel não é uma narrativa que tem começo, meio, fim. Devido ser uma estrofe longa, a oitava de quadrão, o 8 pé de quadrão, ele também fecha, ele fecha a oração, certo? Como o nome já sugere, né, são 8 versos. O poeta usa rimar geralmente a primeira com a segunda e a terceira. As 3 primeiras, a quarta com a quinta, a oitava e a sexta com a sétima. Tá certo? Então fica como? Deixe-me ver aqui. A primeira, segunda e terceira, elas rimam entre si. Então é A. A quarta com a quinta, bebê, 3A, bebê, aí sexta, sétima e oitava. Aí C, né? A, bebê e C. Tá certo? 3A, 3B. Não, gente, peraí. As oitavas, ela é a seguinte. A primeira, o primeiro, segundo e terceiro verso, eles rimam entre si. O quarto e o quinto também. O quarto, o quinto e o oitavo. Era aí que eu estava errando. A primeira, segunda e terceira, o primeiro, segundo e terceiro verso, eles rimam entre si. As 3 primeiras linhas, elas rimam entre si.
Aí a terceira, a quarta e a oitava. Não, a quarta, a quinta e a oitava, certo? E a quinta e a sexta rimam entre si, certo? Então fica A, B, C, certo? Eu vou citar para vocês um pé de quadrão de Zé Limeira, certo? Que ele diz, o poeta do absurdo, viu, gente? Não esqueça. Ele e Gonçalo, os dois disputando, né? Então, Gonçalo diz o seguinte, eu canto com Zé Limeira, rei dos vates do Teixeira, nesta noite prazenteira. Tá vendo que rimou as três? Da lua sob o clarão, sentindo no coração, alegria, rimou os dois, viu? A alegria deste canto, pois por isso é que eu canto tanto nos 8 pés de quadrão. Eu canto com Zé Limeira dos vates do rei dos vates do Teixeira, nesta noite prazenteira, da lua sob o clarão, sentindo no coração a alegria deste canto, por isso é que eu canto tanto nos 8 pés de quadrão. Certo? Eu sou Zé Limeira e tanto, cantando por todo canto, Frei Damião já é santo, dizendo a santa missão, espinhaço de gangão, batata de fim de rama, remédio de velha é cama nos 8 pés de quadrão. Viu que ele é o poeta do absurdo porque ele fala coisa com coisa. O que importava para ele, né? Importava porque ele já se foi. Então, o que importava para ele era rimar. Se era 8 pés de quadrão, se era oitava, né? Então, ele tinha que rimar primeiro, segundo e terceiro, tinha que rimar quarto com quinto e oitavo, e tinha que rimar a sexta com a sétima, né? Linha. Mas o sentido era absurdamente observado por todas as pessoas. Então, pessoal, nós temos também a 10ª, viu? A 10ª eram estrofes de 10 versos, como já tá falando, né? 10ª, 10 versos. E a 10ª, ela pode aparecer com 10 ou 7 sílabas, viu? Assim, tem cantadores que nem suportam, não é? Tem cantadores que não aguentam as 10 sílabas poéticas, certo? E aí ele faz com 7 sílabas, certo? Então, o esquema ele é mais romântico. E as rimas são as seguintes. O primeiro verso, ele vai rimar com o terceiro e quarto. O segundo e terceiro, ele rima entre si. Aí o quarto e quinto rima entre si. O sexto e o sétimo rimam entre si. Então fica A, B, A, certo? C, D e C. Porque, olha, o primeiro verso ele rima com o terceiro e quarto. O segundo rima com o terceiro. Não, o primeiro
rima com quarto e quinto. O segundo rima com o terceiro. E o sexto e sétimo rima com o décimo. O oitavo e o nono rima entre si, certo? Então é assim que funciona a décima. E a décima, como já diz a palavra, né? A décima são 10 linhas. É uma estrofe com 10 versos, certo? E pode ser com 10 sílabas poéticas e também pode ser com 7 sílabas poéticas, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui um mote que diz o seguinte: você hoje me paga o que tem feito com os poetas mais fracos do que eu, certo? E eu não sei se você já assistiu cantoria, mas se você está aqui é porque você gosta de literatura de cordel, é porque você gosta de poesia, portanto, é óbvio que você já participou de algum evento onde há essas disputas, né? E aí, eu trouxe aqui esse mote que diz: você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu, cantado por Sobrinho e Zé Limeira, certo? Eu trouxe só 2 estrofezinhas para vocês conhecerem, né? E ver como é que funciona as rimas, certo? Eu vou deixar esse, que é uma poesia maior, mais extensa, né? Eu vou deixar escrita nos 2 grupos, tanto no grupo de Facebook quanto no grupo de WhatsApp, para vocês conhecerem melhor. Conhecer, e vou deixar também classificadas as rimas, A, B, B, A, viu? Que é para vocês entenderem melhor, certo, gente? Porque a aula remota, ela tem essa dificuldade da gente não mostrar assim de forma mais aproximada, né? Quando é pessoalmente, presencialmente, aliás, não é? A gente tem mais uma interação direta. E principalmente também porque vocês não estão assistindo a aula ao vivo, estão assistindo posteriormente. Então, eu vou recitar para vocês essas 2 estrofes de Sobrinho com Zé Limeira. Sobrinho diz assim: vou lhe avisar agora, Zé Limeira, dizem que quem avisa amigo é. Vou lhe amarrar agora a mão e o pé e lhe atirar naquela capoeira, para você não dizer tanta besteira. Nesta noite em que Deus nos acolheu, você hoje se esquece que nasceu e se lembra que eu sou bom e perfeito. Você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu, certo? E Zé Limeira, na doideira dele, respondeu da seguinte forma: mais de 30 da sua qualistria. Olha o nome, gente. Zé Limeira é Zé Limeira. Mais de 30 da sua qualistria. Não me faz eu correr, nem ter sobroço. Eu agarro a tacada no pescoço, ticaca no pescoço, mas ele não fala ticaca, ele fala tacaca. Eu agarro a tacaca no pescoço e carrego para minha freguesia. Viva São João, viva Zé, viva Maria. Viva a lua que o rato não lambeu. Viva o rato que a lua não roeu. Zé Limeira só canta desse jeito. Você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu. Tá certo?
É hiper engraçado os versos de Zé Limeira, né? Porque ele fala coisa com coisa, não tem conexão nada com nada, ele fala nada com nada mesmo. Então, pessoal, nós já passamos de 1 hora de aula, mas eu vou estender um pouquinho, porque nós vamos ver ainda o martelo e o galope à beira-mar, né? O martelo é uma estrofe composta de decassílabos. Ele é muito usado nos versos heróicos, ou mais ainda nos versos satíricos, viu? Nos desafios, os martelos, quem já não viu martelo agalopado, né? Tem martelo agalopado e galopa à beira-mar, né? Então, o martelo agalopado é uma estrofe de 10 versos decassílabos, portanto tem 10 sílabas, de toada violenta, improvisado pelos cantadores sertanejos nos seus desafios. Tá certo? E o galope à beira-mar é também, né? Estrofe de 10 versos, mas tem 11 sílabas, os versos do galope à beira-mar, com o mesmo esquema rítmico da 10ª clássica, né? Então, ele tem o mesmo ritmo, assim, a mesma rima, certo? Só que ela finda ou termina, né, com o verso cantando galope à beira-mar, certo? Eu tenho, não, eu vou pesquisar aqui também um galope de Zé Sobrinho e Limeira, certo? Sobrinho diz assim: provo que eu sou navegador romântico, deixando o sertão para ir ao mirífico, mar que tanto adoro e que é o Pacífico, entrando depois pelas águas do Atlântico, e nesse passeio de rumo oceânico eu quero nos mares viver e sonhar, bonitas sereias desejo pescar, trazê-los na mão para Raimundo Rolim, para mim e para ele e para mim, cantando o galope da beira do mar, certo? Aí Zé Limeira disse o seguinte: eu sou Zé Limeira, caboclo do mato, capando carneiro no cerco do bode, não gosto de fêmea que vai no pagode, o gato fareja no rastro do rato, carcaça de besta, sovaco de pato, jumento, raposa, cancão e preá, sertão Pernambuco, Sergipe, Pará, Dom Pedro II, de Célia e Gibão, cantando galope na beira do mar. Entendeu? Você vê que o sobrinho, ele fala coisas que são conexas, né? Como o verso é comprido, ele abre e fecha o diálogo, ele faz uma oração completa, né? Oração, gente, quer dizer uma narrativa, né? Com sentido, com começo, meio e fim. Zé Limeira, que é o poeta do absurdo, mas todo mundo aceitava ele assim, porque o divertido de onde ele estava era justamente isso, o absurdo que ele falava, né? Então o sobrinho disse, eu vou repetir o verso para vocês. Provo que eu sou navegador romântico, deixando o sertão para ir ao mirífico, mar que tanto adoro e que é o Pacífico, entrando depois nas águas do Atlântico,
E nesse passeio de rumo oceânico, eu quero nos mares viver e sonhar, bonitas sereias, desejo pescar, trazê-las na mão para Raimundo Rolim, para mim, para ele, para mim, cantando galope na beira do mar. Então tinha conexão, os versos eram conectados, cada verso dizia alguma coisa, né? Já os versos de Zé Limeira, que também era conhecido como poeta do pé quebrado, tá certo, gente? Que era o verso do pé quebrado, que não tinha sentido, coisa, ele falava coisa com coisa. Então, a gente percebe a diferença do absurdo de Zé Limeira, que ele diz: eu sou Zé Limeira, caboclo do mato, capando carneiro no cerco do bode. Olha, nem tem nada a ver com ele, né? Capar carneiro com a vida dele. E nem tampouco capar carneiro no cerco do bode, né? Aí ele já cria um absurdo numa só frase, né? Não gosto de fêmea que vai no pagode. O gato fareja no rastro do rato. Carcaça de besta, sovaco de pato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jumento, raposa, cancão e preá, sertão, Pernambuco, Sergipe, Pará, Pernambuco, Sergipe, sertão, Dom Pedro II, de Sela e Gibão, cantando galope na beira do mar. Certo? Você percebe o absurdo de Zé Limeira, né? Então, gente, nós ainda temos a redondilha, tá certo? Nós hoje vamos, vocês me desculpem, mas nós hoje vamos ter que passar um pouquinho, não é? De uma hora a aula, mas tudo bem. Não é muito cansativo não, viu? Então, nós vamos ver a redondilha, né? A redondilha. O que era a redondilha? A redondilha, pessoal, é a questão do verso arredondado, onde é uma quadra, onde o primeiro verso ele rima com o último e o segundo com o terceiro. Aí chama a poesia arredondada, tá bom? Então, antigamente se usava muito, mas hoje o verso arredondilha e o verso de 5 sílabas ele já quase não existe mais, certo? Tem também a carretilha, certo? Que são os versos que eles emendam, né? Um com o outro. Então é isso aí, gente. A literatura popular brasileira, não é? Ela tem décimas e redondilhas, né? Menores, que são essa que eu acabei de falar, não é? E tem também a miudinha, que é a parcela, como eu ensinei lá atrás, que é apenas 4 versos. E foi exatamente a tarefa central de ontem, né? Então ficamos assim, já passamos mais de 1 hora e vocês acham muito longa a aula e nós vamos terminar por aqui. Eu só queria, gente, medir com vocês alguns versos, tá certo? Uma quadra só, tá certo? Olha, veja bem, só para recordar, né? Recordar a sílaba
recordar a sílaba poética. Por exemplo, nesse quarteto, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Às vezes, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, por exemplo. Vamos ver como é que nós contamos as sílabas. Só para recordar, para vocês não esquecerem, tá certo, gente? Então, minha terra tem palmeiras. Vamos contar comigo. Mina, 2 sílabas, né? Terra, tem, palmeira. A irá, a gente dispensa, porque são 7 sílabas até a sílaba tônica. Tá certo, gente? Então, não contamos a sílaba final, ras, de palmeiras, certo? Porque o verso, ele acaba no último acento tônico, ou seja, na última sílaba mais forte. O verso aqui sobra uma sílaba final, chama-se grave, certo? Ela é grave, ela é baixa, né? Aliás, a sílaba grave é essa tônica. Aí o que sobra dela, depois dela, é dispensado, tá certo, gente? Então, não vamos esquecer disso, certo? Onde canta o sabiá? Onde canta o sabi? Não. Onde canta o sabiá? Essa vai até a última letra porque é a sílaba tônica, né? Tá certo? Vocês entenderam, né? Então, gente, vocês lembram das tarefas de hoje, as atividades de hoje, aquelas se para vocês classificarem, né? E assim, na medida que você classifica, você vai aprendendo. Tá certo? Então, um bom final de semana para vocês, certo? Que vocês tomem o tempo de folga que tem no final de semana, vocês ocupem assistindo às aulas e respondendo às atividades, para na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós começarmos a última semana de aula, tá certo? E vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algo, é só entrar no grupo de WhatsApp e me perguntarem, certo? Até pode me chamar ao vivo para a gente interagir também, ok? Então, um abraço, um beijo no coração de vocês e um bom final de semana, ok?